Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste, começando mais uma semana. Oi, Vera, boa noite. E semana que começa, né, Vera, com a expectativa do desfecho do julgamento histórico que acontece no STF, do chamado núcleo crucial da trama golpista. Então, nós vamos entrar na segunda semana desse julgamento, vai acontecer. Teremos sessões terça, quarta, quinta e sexta-feira, uma sessão extra aí que foi pedida na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, amanhã, sessão de manhã e à tarde, das 9 ao meio-dia, para almoço, retoma às 2, vai até ali mais ou menos às 9 da noite. Na quarta tem sessão só pela manhã, porque no período da tarde tem a sessão do STF, esse julgamento acontece na primeira turma, né? É importante lembrar. Na quinta também, que é o dia das sessões extras, de manhã e à tarde, e na sexta, sessões de manhã à tarde, quando deveremos conhecer a sentença. Qual é a expectativa para esses próximos dias do julgamento, Vera? Muita atenção, Débora. A gente viu uma primeira semana ainda com os nervos minimamente controlados, porque a gente teve só a leitura do relatório, a sustentação oral do Ministério Público e as dos advogados. Mas essa segunda semana ela já começa com os reflexos do fim de semana, quando os bolsonaristas saíram às ruas, principalmente aqui em São Paulo, e também aqueles que são contrários à anistia, se manifestaram bastante no 7 de setembro nas redes sociais, também foram às ruas em alguns locais. Aqui em São Paulo houve manifestação também contra a ideia de anistia, não foi nem um pouco comparável em número de pessoas àquela dos apoiadores de Jair Bolsonaro, mas teve gente que foi às ruas para defender a democracia e para pedir que não haja nenhum tipo de anistia. Então, a gente tem essa polarização pautando um pouco a semana. Deverá haver reflexos no Supremo dessa subida de tom política, que já começou na semana passada, na verdade, e que se intensificou no fim de semana. E aí, diante dos votos dos ministros, isso também vai ganhar novos contornos nas redes sociais, entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, provavelmente na intensificação das ameaças contra os ministros por parte do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está se manifestando seguidamente a esse respeito. Então vai ser uma semana muito tensa, e do ponto de vista do julgamento, a gente tendo de prestar muita atenção nos votos dos ministros, sobretudo no voto do relator, que deverá ser seguido pela maioria, e no voto do ministro Luiz Fux, que é aguardado que ele faça um voto longo também, com muitas divergências em relação ao voto do relator. A gente vai seguir nesse assunto ou vamos falar? Vamos para Brasília, né? Do Continuar nesse assunto, sim. A Isis Tassiarini acho que já está a postos lá para trazer para a gente como foi lido justamente um desses aspectos que eu trouxe aqui, que foi a subida de tom do governador Tarcísio de Freitas no fim de semana. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, muito boa noite a você também. Eu conversei hoje ao longo da tarde com 4 aliados do governador, né, Tarcísio de Freitas, no meio político, e o que eles me disseram é que, de fato, o governador queimou pontes que agora vão precisar ser reconstruídas. O que eu ouvi é que Tarcísio realmente falou aquilo que a direita pensa, que representa uma unidade na ala política, mas que ele avançou o sinal ao atacar o Supremo Tribunal Federal, em especial personalizando, né, no ministro Alexandre de Moraes ao citá-lo como tirano, e em um momento delicado em meio ao julgamento do Bolsonaro e dos outros 7 réus da trama golpista. A análise dessas 4 pessoas é que Tarcísio estava sendo pressionado pela família Bolsonaro e ainda está a sair em defesa dele, portanto, perdeu o tom, exagerou ontem no discurso. O próprio Tarcísio, segundo essas pessoas, teria dito a aliados que falou demais e se arrependeu.
Por isso, agora ele deve deixar a poeira baixar, esperar o fim do julgamento para depois recalcular as rotas e avaliar qual vai ser a próxima reação. No STF, o ministro Luiz Roberto Barroso respondeu indiretamente Tarcísio ao dizer que o processo penal é prova, não disputa política ou ideológica, e disse que na ditadura é que não havia o devido processo legal público e transparente e que se vivia um mundo de sombras, mas que hoje tudo é feito à luz do dia. Já o decano, o ministro Gilmar Mendes, disse que não há uma ditadura da toga e que ministros da Suprema Corte não agem como tiranos. Afirmou ainda que o que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe. É com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Eu acho que vocês já passaram, né, Débora e Carol, na primeira hora do ponto final, a sonora do do governador Tarcísio, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo para ver o que a gente está falando quando fala em subida de tom. Solta aí, Daniel. Nós temos que viver num país onde as divergências sejam resolvidas na urna. Deixa o Bolsonaro ir para a urna, qual o problema? Ele é o nosso candidato e eu tenho certeza que ele indo para a urna, ele vai vencer a eleição e vai continuar o trabalho que ele começou. Nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. Chega do abuso. Ô Vera, Tarcísio não é ingênuo, né? Ele é governador do estado de São Paulo, ele sabia muito bem que estava fazendo elevar o tom. Agora está dizendo que se arrependeu e tal, mas ele sabia o que ele estava fazendo, né? Num evento ali em defesa da anistia, num evento com o bandeirão dos Estados Unidos, em pleno tarifaço que afeta o estado de São Paulo. Não é que ele se empolgou, ele sabia o que estava fazendo ali, né? Sabia o que estava fazendo e, principalmente, essa fala vem na sequência de uma série de gestos que o governador de São Paulo fez em direção à família Bolsonaro. Ele vinha sendo muito criticado pelo Eduardo Bolsonaro, num misto ali de ciúme do Eduardo em relação ao pai e uma tentativa justamente de cobrar que ele fosse mais enfático, e ele mordeu essas iscas. Primeiro, ele se colocou à frente de uma negociação por anistia, indo a Brasília para participar de reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do seu partido, estando em Brasília durante a semana, portanto ali, sem sequer esconder que estava envolvido com um tema bastante espinhoso e controverso. E agora, na Avenida Paulista, esse tom foi muito além de outras manifestações do gênero. Então, quando você fala num tom que não é usual seu, e de forma e com um conteúdo ali que também excede em muito o que você usa normalmente, você faz isso propositalmente, você faz isso com alguma intenção. E a intenção do governador de São Paulo, segundo aliados próximos, inclusive dele, era deixar claro para a família Bolsonaro que ele é alguém de confiança, que ele é alguém leal, que ele é alguém digno de lá na frente e merecer a unção de Bolsonaro como candidato, caso Bolsonaro não seja este candidato, e não será. Então, até essa coisa de dizer que o candidato é o Bolsonaro está dentro desse roteiro de se mostrar totalmente confiável e totalmente leal. Mas com isso ele foi para uma espécie de tudo ou nada. E é um tudo ou nada perigoso, tão longe da eleição, para alguém que tem um cargo, que é o cargo de governador do principal estado do país, e principalmente diante de uma muralha que existe lá no Supremo e que não vai ceder a essas pressões. Então, provavelmente, toda essa gritaria não vai resultar, provavelmente não, certamente não vai resultar em que o Bolsonaro esteja elegível e provavelmente não vai resultar em anistia, porque o Supremo vai barrar qualquer anistia. Então, ele vai fazer tudo isso, se desgastar com o Supremo, e se desgastou muito. Eu falei com alguns ministros hoje que estavam perplexos com a atitude dele, sem nenhum resultado palpável, a não ser a possibilidade de vir a ser escolhido como candidato do Bolsonaro. Mas aí, se ele for o candidato nesses termos, ele vai ser um candidato do bolsonarismo raiz, e não de uma ideia que se tentou passar de que possa existir algum tipo de bolsonarismo moderado. Se arriscou, né, Vera? Agora, essa fala aí a interlocutores de que
errou no tom, tal, se arrependeu? Você acha que isso faz parte também de uma estratégia? Eu acho que ele não esperava que a reação fosse ser tão dura. E uma coisa é você realmente usar aquela... Agora eu vou mostrar a lealdade. Depois você vê o resultado daquilo. O resultado foi muito chocante ali. Chocante, inclusive, para parcelas do empresariado que defendem a candidatura do Tarcísio. Acham que ele é o melhor nome para enfrentar o Lula, mas que ficaram um pouco perplexas com o grau de aproximação que ele quis demonstrar em relação ao Bolsonaro e, portanto, que grau de independência ele teria, uma vez eleito presidente, desse bolsonarismo mais radical. Então, ouvi de alguns representantes do empresariado ali, de expoentes realmente CEOs, etc., um certo estarrecimento do tipo, olha, a gente sabia que ele era leal ao Bolsonaro, mas não a esse ponto de romper qualquer ponte, de implodir as ligações com os ministros do Supremo. Então, causou ali um espanto, mesmo nos setores da economia que advogam abertamente por uma candidatura do Tarcísio. E agora, será que ele vai submergir um pouco, pelo menos nesse assunto? Porque a pauta da anistia continua aí, né? A oposição continua pressionando o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar essa questão. E o Tarcísio tem sido muito vocal na defesa da anistia. Vai tirar o pé agora? Será que ele consegue tirar o pé? Porque tem um mito aí que é muito conhecido na literatura, no teatro, que é o mito do Fausto, que aparece ali na obra do Goethe, que aparece em outras obras. Quando você faz um pacto, você é o tempo inteiro cobrado por esse pacto que você fez para ser quem você é. E se ele fez um pacto que primeiro lhe deu o governo do estado de São Paulo e depois pode lhe dar a candidatura presidencial, o tempo inteiro ele vai ser cobrado a mostrar a lealdade. E cobrado nos termos da família Bolsonaro, que nunca são termos amigáveis. É de traidor para baixo, é de rato, são esses os adjetivos que eles destinam aos aliados, tá? Não aos adversários. Então é algo muito ali pesado. A própria Bela Megali trouxe no fim de semana uma nota em que ele mostrava certa perplexidade com os termos em que ele estava sendo atacado pelo Eduardo Bolsonaro. E isso tudo tem método. O método é de manter a pessoa sempre acuada e sempre dançando o minueto ali em cima daquilo que você quer. Então, eu acho que tá tarde para ele tirar o pé. Ele já passou, cruzou um Rubicão ali, em que agora essa lealdade vai ficar sendo cobrada sistematicamente, talvez em termos cada vez mais duros. E por falar em anistia, o PL está contando os votos para apresentar a proposta a Hugo Mota, e a Samantha Klein tem mais informações ao vivo de Brasília. Pois é, cara. Débora, olha, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, afirma que já tem assinatura de 264 parlamentares favoráveis à tramitação do projeto da anistia. A intenção é apresentar esses nomes dos parlamentares ao presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda hoje. Claro, Sóstenes está aguardando ser chamado por Hugo Mota para uma reunião na residência oficial. Lembrando que Mota passou o dia em Brasília em reuniões, então, fechadas no bastidor. Nem a agenda dele foi divulgada nesta segunda-feira. Nesse mapa, integrantes do Centrão topam uma anistia que reduza as penas dos já condenados pelos atos golpistas. A avaliação é que uma anistia ampla e restrita, como quer o PL, não passaria no Senado e, mesmo se passasse, ela seria declarada inconstitucional. Inclusive, quem também admite isso é o próprio líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Parte do Centrão tem questionamentos, alguns deles, nem todos, é a menor parte, sobre elegibilidade do presidente Bolsonaro. Não é com relação a ele ou não, até porque nós não vamos tratar a anistia como pessoas, e sim pelos fatos. Então o questionamento é outro, é só sobre elegibilidade. Não, a elegibilidade não é inconstitucional, porque nem o STF pode falar sobre isso, porque isso é uma questão de Tribunal Superior Eleitoral, o STF está fora. Ou seja, mostrando que o projeto apresentado pelo PL, que é considerado mais radical,
provavelmente nem o próprio PL acredite que passaria na Câmara e muito menos no Senado. Por outro lado, uma eventual aprovação aqui na Câmara de um texto bastante amplo pode inflar a massa bolsonarista e gerar ainda mais ruído para o Palácio do Planalto. Por isso que o governo está tentando garantir o maior número de votos possíveis para barrar esse texto na Câmara. Inclusive, mais cedo, a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais chamou ministros do MDB, PSD, União, PP e republicanos para que eles tentem reverter pelo menos uma parcela dos votos de colegas aqui na Câmara. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas informações. Será que o governo vai conseguir seguir nessa estratégia de reversão? Porque a gente tem o Hugo Mota extremamente pressionado, com Arthur Lira com uma articulação muito grande nos bastidores e a pressão do PL também muito grande, vocalizada, como disse a Carol, pelo Tarcísio, né? Eu acho que o governo é um ator pouco atuante, pouco relevante nessa concertação, Débora, porque entrou tarde, porque não tem maioria no Congresso e porque não vai ser a Gleisi Hoffmann que vai convencer alguém do Centrão a retirar a assinatura desse projeto. O que pode acontecer é justamente eles terem percebido que foram longe demais e recuarem em algum grau, em alguma medida. Essa fala do líder do PL já dá a entender que eles podem optar por uma versão não tão radical quanto aquela da semana passada, que praticamente anistiava até crimes futuros. Ainda assim, eu acho que o clima, e aí isso é que é o importante, o Supremo, né? O clima no Supremo, para qualquer tipo de arranjo, qualquer tipo de acordo de uma anistia, por exemplo, como estava sendo costurada pelo Davi Alcolumbre, que atingisse os condenados do 8 de janeiro com uma espécie de revisão penal, revisão processual, etc., eu acho que o clima azedou para isso, depois dos atos do fim de semana, principalmente depois da fala do governador Tarcísio de Freitas. Eu acho que ficou claro para esses ministros que não tem negociação possível nos termos que os bolsonaristas usam para se referir ao judiciário. O Eduardo Bolsonaro, numa videochamada, chegou a dizer que vai atrás de cada um dos ministros, dos familiares do ministro Alexandre de Moraes. Se isso não é uma ameaça explícita, não só ao ministro, mas aos familiares dele, eu não sei o que é. Isso certamente vai ser incorporado àquele outro inquérito em que o deputado é acusado de praticar tentativa de coação contra o Poder Judiciário. Isso é uma coação confessa, gravada em vídeo, e da qual ele se orgulha, que ele fala que o ministro Alexandre de Moraes encontrou pela frente alguém que tem o saco roxo, fazendo uma menção, tecendo loas a uma fala nefasta do Fernando Collor, que depois sofreu impeachment. Então, qualquer clima para convencer os ministros do Supremo, olha, a gente baixa um pouco o tom agora e vocês aceitam uma anistiazinha light, eu acho que isso acabou. Isso daí não vai parar de pé depois desses ataques ao judiciário no fim de semana. Então, eu acho que pouco importa o governo nessa equação, tem pouco poder de fogo, tem pouco poder de convencimento. A coisa vai continuar sendo travada ali nesse perímetro que vai do Congresso para o Supremo e de volta, com vários interlocutores tentando fazer uma ponte que cada vez menos para de pé, e as chances cada vez mais reduzidas de que o Supremo tolere algum grau de anistia. Eu acho que um personagem importantíssimo para a gente observar, são dois, na verdade. Um é o Hugo Mota, que me parece que terminou a semana menos convencido do que entrou da conveniência e da possibilidade que ele tem de prosseguir essa anistia. E o segundo é o Davi Alcolumbre, que não quer romper totalmente com o seu colega da Câmara, mas também não vai enfiar a cara do jeito que o Hugo Mota estava enfiando numa conspiração bolsonarista. Ele vai tentar segurar ao máximo que ele puder as coisas no Senado, até porque lá não tem uma maioria tão visível a favor de anistia. Então, esses dois presidentes,
hoje vão ser mais relevantes para a definição do futuro ou não da ideia de anistia do que o próprio Lula e do que os seus ministros. Pois é, eu ia te perguntar justamente do Hugo Mota, porque ele tem sido muito claudicante nesse assunto, né, Vera? Ele agora convocou sessões remotas até o dia 12 de setembro, diz que vai ser votado nessa semana aí, vai ser votada uma pauta de consenso, nenhum tema polêmico. Mas assim, ele não se compromete com a oposição com calendário para votação, mas também não garante para o governo que esse assunto não avança. Ele está ali no meio do caminho, né? Sessão remota para não ter de sentar naquela cadeira, né? Aquela cadeira que ficou meio amaldiçoada desde o dia da invasão da Câmara. Parece que numa espécie de metáfora autorrealizada ali, ele nunca mais conseguiu se apossar daquela cadeira por completo, né? Tem sempre uma pressão muito grande sobre os seus ombros. E essa ideia de tentar uma pauta de consenso, sessão remota, é quase como se ele pedisse uma anistia para si, né? Quase como se estivesse pedindo uma trégua dessa pressão toda que ele está sofrendo, ficar ali de boas uma semana e depois ver o que acontece. Não será possível, acho pouco provável que isso seja viável, dada essa temperatura toda que a gente está trazendo aqui para o nosso ouvinte. Ali, mobilização em tudo quanto é lado, pressão de tudo quanto é forma, e com a retomada do julgamento, isso vai subir vários graus nessa temperatura. Então, ele segue sendo alguém claudicante, como você bem definiu, Carol, e vai seguir dando ali, cada hora, sinais trocados, porque ele é um líder fraco, eminentemente fraco. Isso já era uma impressão que eu tinha. Depois de ir a Brasília e conversar com muita gente, colhi quase uma unanimidade quanto ao grau de ali tibieza da liderança dele. E esse episódio está explicitando isso como nenhum outro até aqui tinha deixado tão claro, tão evidente. E tem 7 meses, né? Exato. De mandato. Bom, você já dá uma ideia de como vai ser, como pode ser daqui para frente. Vamos fazer o seguinte, um intervalo. Na sequência, tem o repórter CBN e a gente volta para falar mais sobre o julgamento do núcleo crucial da trama golpista, porque nossos ouvintes estão muito interessados em saber mais sobre a estrutura do julgamento. A gente vai falar também sobre a discussão em torno das penas. Tudo isso depois do repórter CBN. Estamos de volta com Viva a Voz e Isis Tassiarini traz mais detalhes, mais informações sobre o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Entre os réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Isa. Oi, Débora. Olha, nenhum dos principais condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro recebeu pena menor do que 14 anos e agora podem ser beneficiados com uma eventual anistia defendida por bolsonaristas no Congresso. Um levantamento feito por mim e pelo meu colega, o repórter Felipe Igreja, mostra que dos 11 nomes mais emblemáticos que protagonizaram atos de vandalismo e de destruição, apenas 3 receberam pena de 14 anos. Por exemplo, Débora Rodrigues dos Santos, que foi a mulher que pichou a estátua com batom, Lucivânia Pinheiro Barbosa, que foi quem gravou vídeos na esplanada dizendo que o Planalto e o Senado eram dos golpistas, e também Assis Sávio de Oliveira, que também fez vídeos xingando na Praça dos Três Poderes. Outros 6 tiveram 17 anos de condenação e 2 homens ainda aguardam julgamento, que são William da Silva Lima, que roubou uma toga de ministros do Supremo, e Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, que é primo, dos filhos do ex-presidente que estava nos atos de vandalismo. Dessas 11 pessoas, 6 continuam presas, como aquela mulher que ficou conhecida como Fátima de Tubarão, também o homem que quebrou o relógio histórico no Palácio do Planalto e o que furtou uma réplica da Constituição do Supremo, além daquele que gravou um vídeo sentado na cadeira do Senado dizendo que se sentia um parlamentar, e também uma outra organizadora dos atos. Todos eles receberam pena de 17 anos. A mulher, que ficou conhecida como Débora do Batom, está em prisão domiciliar.
E aquela que eu comentei, Lucivânia Pinheiro Barbosa, também está presa e tem pena de 14 anos, Débora. E por que essas pessoas estão soltas, Isa? Débora, aqueles que estão soltos é porque ainda não foram julgados, cumpriram parte da pena ou a condenação não prevê prisão, que é aquele homem que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi condenado agora a 17 anos de pena, mas não chegou a ser preso. Todos eles, porém, se a anistia for aprovada, podem ser beneficiados. E só para encerrar, até o momento, são 1.638 ações penais, só que apenas 141 pessoas estão presas, 112 de forma definitiva, depois de já terem sido condenadas, 29 pessoas em prisão preventiva e 44 em prisão domiciliar, como é o caso da Débora do Batum. É com você. Obrigada, viu, Isa, pelas informações. Inclusive, os réus da trama golpista são acusados de participação no 8 de janeiro, o que negam. Muitos ouvintes aqui perguntando, Vera, se esses réus podem ser presos imediatamente ao final do julgamento dessa semana e se algum deles, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ter uma pena maior que os demais. Olha, a prisão deve demorar um tempo, Débora, porque ainda cabe ali uma longa discussão sobre se são admissíveis embargos do resultado. Então tem isso, tem a definição toda da dosimetria das penas, tem a questão da redação do acórdão para que isso transite em julgado e vai ter uma série de tentativas de recurso ao plenário, recurso à própria turma, então isso vai ter que ficar sendo analisado até que se chegue a uma decisão final e aí sim seja determinada a execução da pena. Uma coisa é a fixação da pena e o passo posterior é a sua execução. Portanto, para quem couber prisão, essa discussão de prisão. Ainda vai ter uma série de recursos, caso todos os outros caduquem, caso não sejam aceitos e tal, vão começar os recursos alegando problemas de saúde e idade dos apenados. E isso também vai ter de ser analisado e isso pode resultar em alguma mudança, comutação ali de regime, por exemplo, para uma prisão domiciliar, em algum caso de quem tem a idade avançada ou quem tenha problemas de saúde, comorbidades, como é o caso do próprio Bolsonaro. Então, o que se admite como mais provável, segundo eu apurei lá na semana passada em Brasília, é o início do cumprimento das penas a partir de novembro/dezembro. Então, mês de setembro e outubro seriam gastos nesses outros procedimentos que eu falei. Em relação ao Bolsonaro, se forem condenados, e deverão ser por tudo que a gente tem apurado, sim, é esperado que ele tenha uma pena mais alta por ser aquele considerado o chefe do que a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, descreve como uma organização criminosa. Então, o chefe da organização criminosa tem a pena ampliada em razão disso, da sua ascendência sobre os demais que integram o grupo e o fato de ele ser o principal beneficiário caso houvesse um golpe de Estado e de todas as tratativas e tentativas que são descritas ali na denúncia. Então, em caso de condenação, que é o que é esperado, aguardado, de acordo com o que a gente tem visto, ele deverá sim ter uma pena maior que a dos demais, mas talvez se beneficie de um regime domiciliar pelas circunstâncias de saúde que ele tem em razão da facada que sofreu em 2018. Agora, Vera, você falou que os ministros do Supremo, alguns, com quem você conversou, ficaram muito irritados com esses atos do fim de semana, com a postura do governador Tarcísio. Isso pode se refletir de alguma forma no que a gente vai assistir durante a semana nos julgamentos ou nos votos dos ministros? Eu acho que os recados, em termos de recados, a gente pode esperar que sim. No julgamento em si, é esperado que não, e que eles se atenham aos aspectos técnicos ali da denúncia
e do que diz a lei, do que dizem os códigos penal e de processo penal, etc. Mas nos recados que vão vir para embasar os votos, eu acho que a gente vai ver muito de resposta a quem pede anistia, de quem pede lei Magnitsky para ministros, de quem apoia esse tipo de sanção. Então fala sobre soberania, a respeito de o que é uma tentativa de golpe de Estado, a correlação entre os atos descritos na denúncia e o 8 de janeiro, tudo isso deve vir, sim, nas justificativas dos votos, Carol. E enquanto a gente estava no intervalo, eu recebi aqui uma representação por parte do deputado Rui Falcão, que foi protocolada no próprio Supremo contra o governador Tarcísio de Freitas por incitação antidemocrática. Então, o deputado federal Rui Falcão protocolou essa representação, descrevendo ali as falas do governador no 7 de setembro e dizendo que a Constituição, no seu artigo 2º, diz que os poderes da República são independentes, harmônicos entre si e que ao conclamar em praça pública a não aceitação de decisões do judiciário, o governador estaria atentando contra a própria independência dos poderes, portanto incitando a população à desobediência a decisões judiciais, o que tornaria obrigatório aí enquadrá-lo no tipo penal de coação no curso de um processo, intimidação e grave ameaça à independência dos poderes. Vamos ver o que vai dar, mas tem essa representação que é um fato do dia aí. Dá pra gente trazer mais uma pergunta de ouvinte aqui? Claro, rapidinho? vamos lá. O Eduardo, ele quer saber se houver uma divergência na dosimetria da pena, como é que ela vai ser definida? É uma questão bem técnica essa da dosimetria, Eduardo. Eu não sei te dizer com precisão, eu tenho medo de incorrer em algum erro. Mas, geralmente, o que acontece é a prevalência. Se prevalecer uma pena, por exemplo, 4 ministros a optarem por uma pena e apenas um divergir, esse voto divergente tende a perder e prevalecer a maioria. Se houver uma divergência mais ampla em que cada um arbitre uma pena, eu acho que tem critérios ali para estabelecer isso que se chama realmente dosimetria, que é uma espécie de balanceamento das penas que vários ministros imputaram. Então é isso, se houver uma maioria clara por uma pena específica, eu acho que prevalece essa. Se houver uma divergência mais ampla, se faz uma espécie de média, cujos critérios eu não vou dizer aqui para não incorrer em algum erro. Intervalo? Muito bem, a gente faz mais um intervalo e você fica com notícias da sua região e a gente volta na sequência para falar sobre a situação na Argentina. E são 6h47, o Viva Voz está de volta. O Eduardo Graça, nosso correspondente aqui, colunista internacional, está de merecidas férias, mas não é por isso que o noticiário internacional perde espaço aqui no Viva Voz. E aí a gente teve a feliz coincidência de contar com a Janaína Figueiredo, repórter especial do Jornal Globo, uma especialista em América Latina, num dia em que as notícias fervilham na Argentina. Boa noite para você, Janaína. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para todos os ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite. Jana. Prazer é nosso em ter você sempre aqui com a gente. Jana, houve uma derrota do presidente Javier Milei na eleição provincial, né, na essencial cidade de Buenos Aires, província de Buenos Aires, e isso teve consequências aí com queda de papéis, mercados muito agitados. O que aconteceu, Janaína? O que explica a derrota do Milei e o que ela pode ocasionar de agora em diante? Olha, Vera, essa era uma derrota esperada aqui na Argentina. O que não era esperada era a dimensão da derrota, né? Perder por mais de 10 pontos, quase 14 pontos percentuais em relação ao peronismo e ao kirchnerismo, né, que são aliados nessa eleição. A província de Buenos Aires é chamada aqui na Argentina da mãe de todas as batalhas, porque na província vive 40% do eleitorado argentino. Então, realmente,
é um termômetro do ânimo, né, do ambiente, dos sentimentos, das rejeições de toda a Argentina. É um território historicamente dominado pelo peronismo e na eleição desse domingo ficou confirmado que, apesar, né, da surra eleitoral que o peronismo sofreu em 2023 pelo Milei, o peronismo se mantém forte no principal distrito eleitoral do país. E também é um recado muito importante para o presidente argentino, um recado de que o ajuste fiscal que ele implementou, afetando setores muito sensíveis para a sociedade argentina, como são os aposentados, as universidades públicas, os hospitais públicos, que há meses estão numa campanha denunciando a brutalidade, né, do ajuste fiscal. Isso realmente pegou muito mal e isso realmente está tendo um custo político. E para finalizar, né, nas últimas semanas a gente teve um escândalo de corrupção envolvendo a irmã do presidente, Karina Milei, que é secretária-geral da presidência. Então você soma uma situação econômica que melhorou no aspecto principalmente da contenção e da redução da inflação, mas a economia argentina não deslanchou, não está crescendo de uma maneira expressiva, as taxas de juros estão altíssimas, acima de 60% ao ano, isso está esfriando a economia e muitos setores da sociedade argentina estão asfixiados economicamente. Se você soma a isso um escândalo de corrupção, e nós já tínhamos tido um escândalo envolvendo Milei na promoção de uma criptomoeda no começo do ano, tudo isso levou a um desgaste muito grande da imagem do presidente e do governo, que levou a essa derrota eleitoral. O risco para o Milei é muito grande, porque vai ter uma nova eleição nacional no dia 26 de outubro, mas a sensação aqui na Argentina, para muitas pessoas, é que pode ser o começo do fim. Com isso eu não quero dizer que pode precipitar o fim do governo Milei, não é nada disso. Mas o Milei vinha, né, num desempenho muito importante, crescente, né, uma figura de grande apoio nacional, de grande projeção internacional. E essa eleição mostrou que toda a estrutura dele é muito frágil, que a economia não está dando os resultados que ele esperava e que na política ele tem muitas fraquezas. No Congresso ele vem sofrendo muitas derrotas e o mercado, nessa segunda-feira, reagiu de uma maneira muito negativa porque, basicamente, Milei não conseguiu confirmar que ele tem solidez, que ele tem sustentabilidade política e econômica para o curto e médio prazo. E para terminar, o que isso significa? Que o peronismo pode voltar ao poder. O recado é esse. O que assusta os investidores, o que assusta o mercado é isso, que o Milei, como prometeu, não enterrou o peronismo e o kirchnerismo, que o peronismo continua vivo e é uma ameaça para o governo de Milei. E isso é o que está causando esse pavor nos mercados e a preocupação na sociedade e em todos os setores, né, empresariais, que não estão satisfeitos com o Milei, mas também voltar ao passado não é o melhor dos cenários, né, Vera? Agora, Janaína, bom, o Milei ficou visivelmente abalado com esse resultado, mas que vai tentar reverter, tal, tem pouco tempo, né? Fica claro, ele demonstra alguma estratégia? Olha, o discurso de Milei de ontem à noite foi um discurso que foi muito criticado aqui na Argentina. Foi um discurso muito curto, no qual ele começou dizendo: temos que aceitar que fomos derrotados nas urnas, temos que fazer uma autocrítica, porém não vamos modificar o nosso rumo. O rumo econômico é inamovível, ou seja, nós fomos derrotados, mas somos inflexíveis nas nossas posições, principalmente econômicas. Então, assim, as análises que têm sido feitas na Argentina são de que, na verdade, isso não é uma autocrítica, né? Porque se você reconhece que você foi derrotado, por exemplo, você poderia mostrar certa sensibilidade aos setores afetados pelo ajuste fiscal. Por exemplo, os aposentados, que é um setor que conseguiu
o apoio até das torcidas de futebol aqui na Argentina. Então, aqui o que está se falando é que Milei vai buscar algum tipo de acordo com governadores, enfim, buscar mostrar algum tipo de unidade nacional, se é que ele vai conseguir isso. Mas, por outro lado, também se fala numa situação de muita tensão dentro do governo, na possibilidade de que possam ser feitas modificações. Existe uma necessidade de culpar alguém por essa derrota, e Milei nunca vai culpar sua própria irmã, que é sua principal aliada e uma figura-chave do governo, então poderia se afastar de algum funcionário importante. Não está muito claro como ele vai articular a recuperação em tão pouco tempo, como vocês diziam. De fato, é muito pouco tempo até a eleição de 26 de outubro. Então, a expectativa de que algum tipo de mudança aconteça, mas nada, isso foi dito pelo próprio Milei, que modifique o rumo econômico do governo. E o problema é justamente esse: o rumo econômico precisa sofrer correções. E o presidente não parece disposto a isso. Janaína, os mercados hoje reagiram muito fortemente, né? Com queda de ações, desvalorização do peso, o risco país também disparou, e tem um receio dos investidores e do FMI que o Milei não consiga avançar nas reformas econômicas. Isso tem fundamento? Qual o quadro econômico hoje na Argentina? Sim, Carol, isso tem fundamento, porque essa eleição é uma eleição legislativa, né? Eleição de meio período, na qual vai ser renovada metade da Câmara e 1/3 do Senado. Todos sabemos que hoje a bancada do partido governista é o que a gente chama de uma hiperminoria. É uma bancada minoritária que depende de alianças para conseguir aprovar qualquer tipo de iniciativa no parlamento. Esse ano foi uma derrota atrás da outra. Milei veta alguma coisa, o Congresso derruba. Milei envia algum projeto, o Congresso não aprova. Isso já vinha causando muito mal-estar no governo, entre os investidores e entre o mercado, como a gente chama, de forma geral, ações, dólar, etc. Qual é a dúvida? Que o FMI, obviamente, tem a mesma dúvida, embora esteja muito satisfeito com o ajuste do Milei, porque o que o FMI mais defende é um ajuste fiscal forte na Argentina. Mas um ajuste fiscal sem apoio político, sem sustentabilidade política, não vai sobreviver, não vai ser sustentável. Então a preocupação é essa. A economia não vai resolver se a parte política não estiver resolvida. E hoje a parte política tem um grande signo de interrogação. A sustentabilidade do Milei é uma grande incógnita a partir dessa eleição, sendo que ele hoje está numa situação muito ruim. Então ele precisa reverter essa derrota na província de Buenos Aires e pelo menos conseguir 1/3, uma bancada que represente 1/3 da Câmara dos Deputados. Isso, até semana passada, era considerado pelos analistas como possível. Hoje, aqui em Buenos Aires, há muitas dúvidas, Carol. Janaína Figueiredo, dando ali a letra do que está acontecendo no nosso vizinho Argentina, super importante. Obrigada por hoje, Janaína. Já fica o convite para voltar aqui outras vezes. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Boa noite. E dá tempo da gente trazer um último assunto? Dá, claro. Igor Cardim traz aqui mais detalhes sobre a conversa online do presidente Lula com outros líderes do BRICS. Oi, Igor. Oi, Débora. Pois é, o presidente aproveitou o encontro com os líderes dos países do BRICS para criticar o tarifaço sem citar Trump e disse que os países do bloco são vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. O presidente Lula afirmou ainda que o BRICS é o novo nome do multilateralismo e voltou a defender mudanças no Conselho de Segurança da ONU. Ao abrir os discursos, Lula afirmou que os pilares da Organização das Nações Unidas estão sendo solapados de forma acelerada e irresponsável e que medidas unilaterais transformaram os princípios do livre comércio em letra morta. Lula evitou citar Trump diretamente, mas falou em chantagem tarifária para conquistar mercados e interferir em questões domésticas, ameaçando as instituições. O presidente cobrou uma atuação mais firme do BRICS e disse que o bloco
tem legitimidade para liderar um sistema multilateral de comércio. Em mais um recado a Trump, saiu em defesa da soberania e afirmou que a ingerência em assuntos internos está cada vez mais comum. Débora. Obrigada, Igor. Bom, o presidente Lula reforçando o alinhamento com líderes de outros países em meio a essas tensões com os Estados Unidos, né, Vera? Exatamente. A gente viu hoje uma notícia ali que talvez mostre um princípio de distensionamento, que foi o fato de que o ministro Fernando Haddad conseguiu a renovação do seu visto, né, para os Estados Unidos, depois que outros ministros, como o ministro Lewandowski, o ministro Padilha, não conseguiram o mesmo. Então pode ser só que escapou ali de algum tipo de peneira, ou pode ser um sinal de que o Trump foi cuidar de outros assuntos e se esqueceu do Brasil. Não dá para cravar nada em se tratando de Estados Unidos, mas algumas autoridades leram como um sinal de distensionamento. Vamos aguardar um pouco mais para conferir se isso é verdade, meninas. Vamos encerrar com música? Vamos. A gente teve a triste notícia da morte bastante prematura da Ângela Rorô, aos 75 anos, intérprete ali de um estilo único, né, que mistura blues e outros ritmos, aquele vozeirão grave que ela tinha e que imortalizou uma música do Renato Terra, aquelas músicas em que pode haver outras gravações posteriores, mas nunca vai ser superada a versão que consagrou a música, que é Amor, Meu Grande Amor. A gente fecha com essa música aí, em homenagem a Ângela Rorô. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Grande Ângela Rorô, justa homenagem. Obrigada, Vera. Beijo e até amanhã. De Brasília? Diretamente de Brasília, toda essa semana, lá do Planalto. Nos vemos por lá. Até amanhã, meninas. Então já fica um aviso. Vera, até amanhã. Desculpa, Diga. Carol, só um aviso importante aqui para o nosso ouvinte, que amanhã Viva a Voz um pouco mais tarde. Nos dias em que as sessões terminarem às 6 da tarde, eu tomo uma água, um fôlego, me dirijo à sucursal da CBN, que fica um pouquinho ali, alguma distância. Então a gente vai fazer o Viva a Voz às 7, na terça, na quinta e talvez... Na sexta a gente ainda não sabe, porque tem fim de expediente. Na sexta a gente avisa depois, mas terça e quinta às 7, na quarta horário normal às 6.